Nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês a minha opinião sobre se vale ou não vale a pena investir em empresas estatais listadas na nossa Bolsa de Valores. Empresas como a Petrobras, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, como a Sabesp, entre várias outras empresas. Então se você quer tirar essa dúvida, quer saber a minha opinião em específico sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Fala empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e neste vídeo aqui, antes de comentar com vocês a minha opinião e por que eu não invisto em empresas estatais tão facilmente, eu quero pedir um pequeno favorzinho para vocês, algo bem simples que não vai te custar absolutamente nada e você acaba ganhando muito mais do que você vai estar gastando. O que eu peço para você é que você, primeiro de tudo, dá uma conferida se você já está inscrito aqui no canal, se não está inscrito ainda, se inscreva. E claro, também eu peço que você assista esse vídeo até o final e no final do vídeo, se você de verdade tiver gostado desse conteúdo, eu peço que você não esqueça de deixar o seu like para assim o YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade, ele vai começar a compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas e dessa maneira vocês me ajudam demais para a gente conseguir atingir a nossa missão, que é conseguir levar o conhecimento sobre educação financeira para cada vez mais pessoas e dessa maneira a gente conseguir ajudar a melhorar o Brasil, nem que seja um pouquinho. Se a gente conseguir fazer com que 10, 100, 1000 pessoas comecem a poupar e investir o seu dinheiro, eu tenho certeza que a mudança que a gente vai estar causando aqui já é muito significativa, por isso que eu conto demais com o apoio de cada um de vocês. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, para falar sobre a questão de se vale ou não vale a pena investir em empresas estatais, na minha opinião, eu preciso comentar um pouco para vocês, comentar aqui um pouco com vocês a maneira como eu enxergo os meus investimentos, principalmente olhando para as ações que eu vou estar investindo dentro da Bolsa de Valores. Eu me interesso em investir em empresas que eu consiga, primeiro de tudo, eu divido em algumas 3 categorias principais. Eu vou olhar para algumas empresas que são grandes e já consolidadas e que têm pouquíssimas chances de vir a quebrar e são boas pagadoras de dividendos. Eu gosto de investir nesse tipo de empresas, então eu separo uma parte da minha carteira de investimento em ações, tanto nacionais quanto internacionais, para poder estar investindo nessas empresas que vão ser empresas blue chips, que são essas empresas já grandes, como o Itaú, como a Ambev, entre outras, que são empresas grandes, consolidadas, com pouquíssimas chances de quebrar, que têm uma participação de mercado muito relevante e também são boas pagadoras de dividendos. Eu também gosto de investir em empresas que estão ali no meio termo, não é uma empresa nem muito pequena, nem muito grande, mas é uma empresa que tem um potencial de crescimento grande e a chance dela vir a quebrar também não é muito grande, é uma chance pequena. Eu também separo uma parte da minha carteira de investimento em ações para poder investir nessas empresas. E aí o terceiro tipo de ações que eu gosto de estar investindo são ações de empresas que são pequenas, só que eu vejo muito potencial de crescimento, seja por causa dos sócios fundadores, seja por causa do segmento que ela está, seja porque ela criou um processo novo, ou um produto novo, um serviço novo que é algo realmente muito disruptivo e que eu vejo muito potencial de crescimento, ou seja porque eu vejo que é uma empresa que ela é meio que revolucionária dentro do seu segmento, eu vou estar investindo nessa empresa, mesmo sabendo que vai ser Mesmo sabendo que vão ser as empresas mais arriscadas de vir a quebrar justamente por fazer algo muito diferente, mas se aquela empresa vingar, eu sei que ela vai poder ser uma empresa que saiu de algo que valia 10 milhões de reais para se tornar uma empresa que vale 20, 200, 150 bilhões de reais, tem realmente um potencial de crescimento muito grande. Então, a grosso modo falando, eu gosto de separar a minha carteira de investimento em ações nesses 3 grupos diferentes de empresas. Olhando para isso, quando a gente fala sobre empresas estatais, na maioria das vezes a gente está falando de empresas já grandes, já consolidadas, então entraria nessa categoria de empresas blue chips que eu comentei com vocês. Então quando a gente olha para o Banco do Brasil, é uma das empresas mais velhas do Brasil, uma das empresas mais consolidadas do Brasil. Quando a gente olha para a Petrobras, é uma empresa que foi fundada lá em 1945, também já é muito velha, muito consolidada. Quando a gente olha para a Sabesp, para a Eletrobras, entre outras, são empresas já realmente com muitos anos de mercado,
mercado. Só que aí a gente tem um ponto muito importante. Quando a gente fala sobre empresas estatais, de acordo com o CEO da empresa, que acaba sendo sempre quem? O presidente da República, a gente pode ter uma mudança muito drástica de qual que vai ser o objetivo daquela empresa de acordo com o presidente. Pode ter um presidente que vai ter como objetivo querer que a empresa estatal tenha lucro, e pode ter outros presidentes que não vão ter como objetivo principal que a empresa tenha lucro, mas sim que a empresa meio que subsidie alguns gastos dos brasileiros. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a Petrobras, pode ter um presidente que ele vai querer que a Petrobras baixe o preço do barril de petróleo, baixe o preço que ela vende para as refinarias, para poder baixar o combustível que é vendido dentro do Brasil, e com isso ele ganhar cada vez mais voto, ele ser um político ali, ele ser um presidente que é cada vez mais, que o povo brasileiro no todo goste cada vez mais por causa desse tipo de tomada de decisão dele. É uma decisão dele, ele que é o CEO da empresa enquanto ele for o presidente da República, então é uma decisão que ele pode estar tomando, ele não está infligindo nenhuma lei, é realmente só uma estratégia um tanto quanto política e também estratégica para ele conseguir ganhar cada vez mais votos, e querendo ou não, isso traz um benefício direto para o brasileiro e acaba influenciando também na economia do Brasil como um todo, só que a Petrobras em si acaba se prejudicando. Ele traz muito benefício para a economia no geral, porque baixar o preço dos combustíveis acaba baixando o preço de frete, acaba baixando o preço de custo de diversos produtos, então traz um benefício como um todo, mas no final dessa relação, o único elo que acaba não se beneficiando acaba sendo a própria Petrobras. Então isso faz com que eu já fique um pouco receoso, porque eu sei que a cada 4 anos eu teria que tomar muito cuidado e ver como que vai ser a gestão das empresas estatais. Então isso já é um dos pontos que faz com que eu tenha muito cuidado quando a gente investe em empresa estatal. Outra questão muito importante que vale a pena eu comentar com vocês, na minha opinião, do porquê não vale investir em empresas estatais, a não ser que realmente esteja num preço muito interessante, é a questão que o presidente da empresa é eleito pelo presidente da República. Então acaba que o presidente dentro ali da empresa, dentro do conselho de administradores da empresa, acaba sempre sendo meio que um fantoche, sendo um personagem figurativo, porque no final das contas quem está mandando em tudo é apenas o presidente da República, e muitas vezes essa pessoa que ocupa o cargo de presidência dentro de uma estatal nem é muito qualificada para aquele cargo, não é uma pessoa que tem anos e anos de experiência naquele mercado, não é uma pessoa que tem muito know-how para poder acrescentar e fazer com que a empresa melhore, e às vezes é até mesmo um cara que nem entende muito de administração e acaba assumindo um cargo de presidência de uma empresa estatal simplesmente porque ele tem bons contatos. Então isso também é outro fator que faz com que eu fique um pouco receoso de estar investindo em empresas estatais. E aí, para concluir, se você chega e me pergunta, tá bom, João, então você basicamente não investe em empresas estatais. Eu não vou falar para vocês que eu nunca investiria em empresas estatais, porque eu acho que cada caso é um caso e a gente tem que olhar as empresas muito de perto. Inclusive, eu tenho uma empresa que hoje faz parte da minha carteira de ações, que tem uma influência de empresas estatais, embora ela não seja uma empresa estatal. Hoje, na minha carteira de investimentos, eu invisto na Taesa, e o maior sócio, o sócio majoritário da Taesa é a Engie, que é uma empresa estatal que pertence ao governo de Minas Gerais. Então sim, tem uma influência de uma empresa estatal, mas acaba que não é uma influência direta. A Taesa em si não é uma estatal, ela só tem a maior parte do seu capital pertencendo a uma empresa estatal. Então, de certa forma, sim, tem uma influência estatal, só que no final das contas ela não é 100% estatal, como uma Petrobras, como o Banco do Brasil e etc. Então, eu não falo para vocês que eu nunca investiria numa empresa estatal, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, como a Eletrobras, como a Sabesp, porque eu acho que vai de acordo com o momento e vai de acordo com o tamanho da oportunidade. Se eu ver que tem uma empresa estatal que é minimamente bem gerida, é uma empresa que eu vejo que tem potencial de crescimento para os próximos anos e eu vejo que está com um valor descontado muito grande, ela está barata, para o quanto que eu acho que ela pode chegar a valer, eu não teria empecilho nenhum de ir lá e investir nessa empresa. Pode ser a Petrobras, pode ser o Banco do Brasil, pode ser qualquer empresa estatal do Brasil. Se estiver seguindo esses critérios, eu não teria nenhuma dificuldade em ir lá e investir nessa empresa, só que realmente eu evito o máximo possível investir em empresas estatais por causa desses argumentos que eu levantei aqui com vocês. Mas aí eu quero saber
saber a sua opinião. Na sua visão, faz sentido investir em empresa estatal? Você acha que o que eu falei aqui não faz muito sentido? Você não concorda? Eu quero saber a opinião de cada um de vocês para a gente ter um debate, uma discussão saudável aqui nos comentários para pegar o máximo de opiniões possíveis de cada um de vocês e a gente conseguir agregar muito nessa discussão. Eu agradeço demais a você que assistiu esse vídeo até o final. Espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também e até o nosso próximo vídeo.